Olá, no Direto ao Ponto de hoje temos a presença do repórter Nicolas Schorz, obrigada Nicolas, que vai contar para vocês os bastidores da chamada Guerra das Vacinas, que vem sendo travada aí com alguns atores políticos, colocando em lado opostos, como sempre, o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo, obrigado por me receber aqui no Direto ao Ponto. Eu é que agradeço, Nicolas. O que você nos conta aí? Você tem acompanhado de perto aí a chamada Guerra das Vacinas. O que você traz para a gente? É o seguinte, Beth, o governador João Dória parece que está querendo trazer todos os 27 governadores, todos os outros 26 governadores para junto dele na questão de cobrar do governo federal que a primeira vacina que estiver com a eficácia aprovada, seja rapidamente aprovada pela Anvisa e que se inicie a vacinação nacional com essa vacina. Então, o instrumento de pressão está sendo a assinatura de protocolos de intenções de diferentes estados. O Dória contabiliza até agora 11 outros estados, além de São Paulo, que já têm um protocolo firmado com o Instituto Butantan para receber doses da Coronavac, que vão servir inicialmente para imunizar profissionais da saúde. Então, isso está sendo um instrumento de pressão em cima do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já teve de fazer um recuo, já foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro quando disse que tinha sim, a intenção de comprar a Coronavac. E, óbvio, em cima do próprio Bolsonaro, que sempre esteve nesse lado oposto, como você bem colocou, ao Dória na politização da vacina, mas a diferença é que o Dória politiza oferecendo a vacina e o Bolsonaro politiza não deixando nada claro se ele vai interferir na Anvisa para que ela atrapalhe a aprovação da Coronavac e se ele vai dizer para o Pazuello não comprar a Coronavac. E ontem, vamos lembrar, Nicolas, o Bolsonaro chegou a dizer que estamos no finalzinho da pandemia, quando os números, apontam justamente para a situação contrária, o que é preocupante, porque a população precisa ser imunizada, quer, a vacina, logicamente, várias vacinas aí estão sendo já pelo mundo afora, como na Rússia, no Reino Unido, já estão sendo aplicadas, e os casos crescendo, a população fica temerosa, e aí esse bate-cabeça, do governo federal com Dória, mas parece que hoje o Dória deu uma sinalização aí no evento do LIDE, que nós acompanhamos pela manhã. Isso. O Dória recebe lá no LIDE até um evento que está com presença de pessoas no hotel aqui em São Paulo, mas a anfitriã tentou deixar claro que foram seguidos vários protocolos de higiene, os mais rigorosos, para que pudesse haver o comparecimento presencial, né? Na contramão do fica em casa, Nicolas, que ele pregou desde o começo da pandemia, e ele admite agora uma segunda onda, também. Ele falou claramente, olha, nós estamos numa segunda onda, falando do Brasil, não só do estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo também tem um recrudescimento da pandemia. Agora estão nesse evento o governador de Minas, Romeu Zema, o do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o de Mato Grosso, que é Mauro Mendes. Mauro Mendes, mais tarde, vai visitar o Instituto Butantan e o João Dória sinalizou a expectativa de que ele seja mais um governador a assinar esse protocolo com o Butantan. Renato Casagrande já assinou. Ao Zema, que estava na plateia, Dória sinalizou assim, olha, Zema, se você quiser, estamos de braços abertos para te receber também nesse grupo de governos estaduais e também de vários municípios. Dória contabiliza quase 1.000 municípios que já assinaram, já formalizaram a intenção de contar com a Coronavac. Agora, o que a gente colocou numa análise política mais para o início da semana é o seguinte, o Dória assina com a vacina, Bolsonaro continua insistindo, por exemplo, na hidroxicloroquina, continua falando de um medicamento que não tem eficácia comprovada, que é destinado a tratar outras enfermidades. Então, a gente tem assim uma contraposição de uma coisa que é a ciência com o temor do Bolsonaro de perder popularidade na esteira do dano que a pandemia provoca na economia. Mas, como você colocou, a única forma da gente retomar a economia é com a população imunizada. Então, agora, vai começar a doer ainda mais no calo do Bolsonaro, à medida que ficar claro que a única forma da gente manter comércio aberto, de tentar recuperar a economia, tentar sair dessa crise,
é com a vacinação da população o mais rápido possível. E interessante que hoje, falando no evento do LIDE, né, com os outros governadores, o Dória sinalizou que São Paulo não terá lockdown, apesar da segunda onda. Ele falou que 84% da economia permanecerá aberta. Obviamente, haverá restrições hoje, né, mais tarde ele vai dar uma nova coletiva, pode anunciar algumas medidas restritivas, provavelmente horário, tem bares, restaurantes, tem a ocupação, às vezes reduzir, né? Diminuir, assim, está pedindo que a população, neste final de ano, né, Natal e Réveillon, né, não se aglomere. Mas o que me chamou a atenção, Nicolas, o diferente do que ele tinha feito no início da pandemia, ele garantiu, o que vai na linha um pouco ali, né, obviamente, com todas as diferenças, do que o Bolsonaro defende. Não se pode fechar a economia por conta dos prejuízos, algo que o mundo vem fazendo. Alguns países estão realmente restringindo novamente. Então, vamos acompanhar, porque agora a Dória está numa outra linha, né, Nicolas? Só para a gente encerrar aqui, nosso direto ao ponto. Não, é isso mesmo. E a grande diferença, é verdade, Dória, ele estava diante do público dele, de empresários, né? Então, acho que quando ele está na coletiva falando de números da Covid, ele dá uma maneirada e os médicos que estão à volta dele pedem que todos se mantenham cuidadosos. E quando ele está diante dos empresários, ele tenta sinalizar que, seguindo todos os protocolos, São Paulo está tentando causar o menor dano possível à economia. Mas a diferença entre o discurso dele e o de Bolsonaro é: vamos retomar a economia quando tiver todo mundo vacinado. É a única forma, não tem jeito, né? Enquanto houver pessoas morrendo às centenas, como a gente tem visto, inclusive com a aceleração do número de mortes e de casos, você não vai conseguir ter uma retomada da economia. A grande diferença está aí. O Bolsonaro, que reclamava, chamava governadores e prefeitos de turma do fica em casa e a economia depois a gente vê, é ele que está deixando para ver a economia depois, enquanto ele não der uma amostra clara de que vai promover, sim, a vacinação nacional com todas as vacinas disponíveis o mais rápido possível. Exatamente. Nicolas, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Everton Oliveira, o nosso Tom, que hoje está fazendo a ponte remota. E você continua acompanhando não apenas a guerra das vacinas, mas outros assuntos que impactam a nossa política e o país, a economia e todas as outras áreas, aqui no Broadcast Político.